A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nessa manhã abençoada, vim aqui trazer uma porção da palavra que se encontra em Mateus, capítulo 14, do versículo 16 e diante, que fala sobre a primeira e a segunda multiplicação dos pães. Na primeira, no versículo 16, diz assim: Jesus, porém, lhe disse: não é necessário que vão dar-lhes-vos de comer? Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Então, partindo os pães, deu-lhes aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e ainda levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Agora no versículo 32, que fala sobre a segunda multiplicação dos pães, no versículo 34 diz assim: E Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 pães e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram, e ainda levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Essa palavra aqui, ó, quando Deus ministrou no meu coração, me chamou a atenção sobre um detalhe, né? A palavra de Deus diz que na primeira multiplicação havia 5 pães e 2 peixinhos, né? E Jesus, ele ergueu seus olhos para o céu. Ele ergueu os olhos para o céu agradecendo, dando graças a Deus Pai por aqueles 5 pães e 2 peixinhos que pôde multiplicar e dar à multidão. Essa palavra aqui é sobre, né, quando Jesus pregava para as multidões, né, e já era tarde e eles moravam, né, longe, e Jesus compadeceu dele porque eles precisavam se alimentar, porque eles já estavam ali há tempo ali ouvindo a palavra, né? E uma coisa que me chamou muita atenção foi isso, cara, que essa palavra aqui, ela ministra no meu coração, e Deus manda dizer para alguma pessoa que vai ouvir esse vídeo é que pare de murmurar, murmure menos e agradeça mais, dê graças a Deus mais, porque na segunda multiplicação fala que no versículo 36, tomando os 7 pães e os peixes e dando graças o partiu. Ou seja, com um pouco de alimento, Jesus agradeceu, deu graças a Deus por aquele pouco alimento e pôde multiplicar. E muitas das vezes as pessoas têm, né, fartura de alimento e mesmo assim estão reclamando, porque eu não queria comer frango hoje, eu queria comer carne, ou se tem carne, queria comer peixe. Está sempre murmurando, nunca está satisfeito, nunca agradece porque Deus tem feito na vida da pessoa, né? Ou é 5 alimento, ou é 5 roupa, ou é 5 carro, ou é 5 tudo. Sempre está murmurando, né? E para Deus, Ele te abençoar, Ele abrir as portas para você, você precisa agradecer mais, glorificar mais o nome dEle, ver os detalhes, as obras de Deus e nos pequenos detalhes, né? Porque aqui Jesus agradeceu por 5 pães e 2 peixinhos. Lembre-se que aqui na palavra diz que ia haver uma multidão, né? Jesus poderia dizer: pô, pai, eu sou teu filho, eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, como é que você, me deixa aqui pregando para a multidão com 5 pães e 2 peixinhos só? Imagina se Jesus murmurasse, o que iria acontecer? De repente aquela multidão ia se revoltar porque não tinha nada para comer, assim como foi o povo de Israel no deserto, quando o povo estava se alimentando de maná dos céus, de querer codorniz. Então, Jesus, em momento nenhum, ele murmurou. Ele deu graças a Deus por 5 pães e 2 peixinhos. Deus te dá muitas coisas. Hoje em dia tem, né, vários recursos. E você está aí reclamando, murmurando. Então agradeça mais, seja mais grato. Dê glória a Deus pelo seu casamento, pelo seu emprego,
pelo seu alimento, pela sua roupa, né, pelo seu carro, ou então mesmo que não tem uma bicicleta, ou mesmo que ande de ônibus, dê graças a Deus por Deus te dar essa oportunidade. Muitas pessoas estão aí, vivendo aí na rua, sem ter um alimento, sem ter uma roupa, sem ter, né, um teto, uma dignidade de viver, né? E mesmo assim, muitas delas ainda agradecem quando recebe ali uma gorjetinha, né, uma esmolinha, ou então um alimento. Você der um alimento para aquela pessoa ali, mesmo que for o mais básico que for, comprar um biscoitinho ali, der ela, a pessoa vai agradecer. E é bem capaz de, quando você sair, ela levantar seus olhos, erguer seus olhos para o céu, igual Jesus foi falado aqui na primeira multiplicação, de quando Jesus ergueu seus olhos para o céu, porque ele estava dando glória a Deus por aquilo, né? E hoje em dia as pessoas só reclamam, só murmuram. Então a palavra de Deus hoje é: murmure menos e agradeça mais. Porque quando você agradece, Deus abre os horizontes, tá? Deus, ele tem bênçãos para, né, para enviar a você. Só que quanto mais você murmura, mais você fica longe das bênçãos que Deus tem para você. A palavra aqui deixou bem claro isso. Quando Jesus agradeceu pela limitação de alimento, o alimento se multiplicou, né? Porque Deus, ele tem esse poder de multiplicar onde a pessoa acha que não tem mais saída, não tem mais jeito. Então, gente, pega nessa palavra aí, tá? Eu já fui um murmurador também. Eu já fui um murmurador, eu murmurava muito. E hoje eu, lendo a palavra, me apegando mais, pedindo direcionamento a Deus, eu tenho agradecido mais do que reclamado, né? Claro, você vai reclamar de uma coisa ou outra, mas logo você vai lembrar das palavras que aqui contém na Bíblia e vai pedir perdão. Deus, perdão, eu não tenho o que reclamar. Pô, eu tenho saúde, eu tenho emprego, eu tenho uma casa, né? Eu tenho alimento, tenho roupa, né? Porque quando você vai, de repente, olhar para a vida dos outros, você vai achar que o que você tem não tem valor, né? Se você tem um carro, sei lá, e vê o carro do vizinho, o carro do ano, você acha que seu carro não tem valor. Claro que tem, claro que tem. Então agradeça, agradeça a Deus, dê graças a Deus por tudo na sua vida, e você vai ver como sua vida vai mudar. Se apega nessa palavra aí, fico com Deus, que Deus abençoe vocês. Um ótimo dia.